É o muito bem-vindo? Seja muito bem-vindo ao 7º episódio. Então tá. Vai, Vai. Seja muito bem-vindo ao 7º episódio do nosso podcast Topa Tudo Portugal! Eu acho que a gente conseguiu hoje. Acho que sim, depois de Agora 7. é só manter até o último, que é o próximo episódio. Tudo Gente, bom, pessoal? Bem-vindos, que bom ver vocês. bem-vindos. Eu sou a Sejam Larissa todos- Abreu. E eu sou a Thalita Aragão. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está com um convidado aqui super especial. Já vamos anunciar quem é essa Exatamente. pessoa que está aqui com a gente Vocês hoje. vão Antes adorar. de tudo, vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores que estão nos ajudando a colocar esse projeto aí para jogo, que não é fácil. Então, bora lá, coloca aí na tela. Vai, começa, Já tá. Lari. Não tava enxergando. Bom, o primeiro patrocinador, Beauty Concept Estoril, uma clínica que cuida da mulher de forma integral. Então lá você encontra médicos especializados, brasileiros, portugueses. A minha própria ginecologista fica lá, sem contar a estética. Fica de frente para a praia do Estoril. As duas proprietárias, Marisol e Mariana, são umas fofas. Eu recomendo vivamente a sua visita para cuidar de você aí, que é mulher. Obrigada. Turismo U é uma empresa, é uma franquia que está no mercado há mais de 20 anos. Ela tem o objetivo de ajudar você a encontrar passagens aéreas, bilhetes aéreos com muito mais, preço baixo, em promoção muitas vezes, e também outros elementos que podem compor e fazer da sua viagem um momento muito mais confortável financeiramente. Então, procure o Tiago Nascimento, ele fica aqui em Lisboa e é turismeu.lis. Tá lá o Instagram, procurem o Tiago e peçam a ele um orçamento, não só de bilhetes aéreos, mas outros elementos que poderão deixar a sua viagem mais barata e confortável. Boa. A gente quer agradecer também a Golden Drax Cervejaria, que fica localizada no coração de Lisboa, ao pé do metrô Picoas. É uma cervejaria com 450 metros quadrados, uma decoração linda. A Verônica e o Neco são proprietários cariocas. E assim, gente, se você quer um lugar com espaço para comemorar seu aniversário ou algum evento, lá é o lugar. São 50 tipos de cervejas artesanais e, para além disso, tem vinhos, coquetéis, um menu completo, um cantinho super especial para você conhecer. E, por último, a Lotus Câmbio, Soluções Administrativas Limitada. Eu peguei aqui o telefone justamente porque eu sempre gosto de dizer. A Lotus Câmbio é um correspondente autorizado do Banco Ouro Invest, conforme resolução CMN número 3954/2011. A Lotus Câmbio já atendeu a vários clientes meus que trazem o seu dinheiro do Brasil para Portugal e querem fazê-lo da forma mais segura e principalmente confiável. Eles, inclusive, lhe ajudam a fazer cotações mais baratas, a ter redução no seu IOF, que é o imposto que é pago pelo câmbio, e a fazer outras transações de forma muito mais segura. Tem mais um detalhe aqui que eu tenho que dizer para não esquecer. Em Portugal, a área comercial da Lotus Câmbio é com o Mauro, e em Blumenau, Santa Catarina, procurem o Jonathan, responsável. Nas redes sociais deles, vocês vão entender melhor. Eles são uma empresa que atuam como correspondente cambial, formado por profissionais com experiência no mercado financeiro. Então, Lotus Câmbio para transferir o seu dinheiro. Super obrigada. E eles também têm uma mesa de câmbio em Blumenau, se eu não me engano. Exatamente. Não é? A mesa de câmbio fica lá. Mesa de câmbio em Blumenau. E o Antônio é na área comercial. Então, entre em contato com os meninos e veja. Olha, eu quero comprar um imóvel, eu quero fazer isso, eu quero transferir, eu quero não sei o quê. Veja com eles, porque eles têm grandes possibilidades de ajudar, inclusive, a dar descontos nessa transferência. E você perder menos dinheiro. Maravilha. Super obrigada aos Obrigada, nossos patrocinadores. Sem vocês seria tudo mais difícil. Bom, então vamos anunciar aqui nosso convidado Vamos. maravilhoso. Ele é palestrante, carioca, especialista em comunicação positiva, inteligência emocional. Vive aqui em Portugal há 2 anos. O nome dele é Fábio Borges. Bem-vindo! Obrigado, Lara. Seja Obrigado, Thalita. bem-vindo, Fábio. Obrigado. Ser no verbo imperativo, tu tá vendo, né? Sim, A conjugação verbal. Espetáculo, é. Ferrou, né, gente? Especialista em comunicação, eu e Thalita. Pronto. Especialista em comunicação, eu tinha que dizer pelo menos ser bem-vindo, Fábio. Eu vim aqui, eu tô tendo aula aqui. Vocês estão mandando muito bem, parabéns.
Bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Estamos muito honradas de ter você aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Tá incrível. Então, assim, desejo muito sucesso. Sei o quanto Gostou do desafiador nosso espaço, Fábio? Não, o espaço é lindo. Tô quase morando aqui. Nossa, então, assim... viu? Eu já tô dizendo nosso, mas, Não, mas tá... a Lari é toda Nossa. a criação, toda a parte Nossa. da arquitetura, a ideia é toda dela, é muito bonita, né? Não, mas Aconchegante. vocês estão de parabéns. Eu sei o quanto é desafiador, então parabéns, assim. É. Persistam, porque vale a pena. Então, Obrigada, pronto. obrigada. Vamos nós. Bora começar perguntando um pouquinho do seu percurso até aqui, Bora. não é? Fala aí, como é que Fala você aí. chegou a Portugal? Então, como é que eu cheguei em Portugal, né? Primeiro, assim, eu sou dentista, né? Sou Mentira, forma- Fábio! Tenho 17 anos Ai, eu formado. preciso de uma restauração bem aqui. Tá vendo? Eu sou dentista de formação. E aí, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de comunicar. Sempre foi assim. Boa. E aí, você imagina eu sendo dentista, né, gente? Dentista não dá pra conversar com os outros. Dá não, que o cara tá você de boca aberta. Tem uma pessoa no consultório, ela não pode falar contigo. É tortura. Fogo, é mesmo. E aí, mas eu comecei a descobrir dentro dessa prática do cuidar, né, que eu gostava mesmo era de gente, não muito de dente. E aí eu comecei a buscar mais, eu fui empreender, fui montar uma clínica, fui fazer cursos na área de empreendedorismo, conheci o universo do coaching, do desenvolvimento humano, e cara, eu fiquei apaixonado, falei, velho, eu quero fazer isso pro resto da vida. E aí eu comecei a estudar cada vez mais. E eu fui me especializando em me comunicar, então fui pra palestra, treinamento, e eu já tinha um trabalho de stand-up comedy que eu fazia. E, pra mim, o humor é a maior ferramenta de conexão que existe no mundo. Cara. E aí eu trouxe as ferramentas do humor pra quem não é humorista. Então, como é que você consegue usar o humor pra sua comunicação, pra gerar bem-estar nas Entendi. outras pessoas? Cara, seja uma aula que você for dar, um processo de venda, se for uma palestra que você for dar, uma Exatamente. live Uma que você for live fazer. de lançamento. Cara, como é que você gera conexão com o público, cara? Pra mim, é quando você faz o público se sentir bem. Então, se você fizer ele dar uma risada, se você fizer ele gostar, se você fizer ele chorar, mas ele se emocionar, cara, você tá ativando. Pra mim, a palavra que eu me defino, eu sou ativador de emoções. Isso. Eu gosto que as pessoas vivam as emoções. E aí, eu recebi um convite pra vir pra cá, pra Portugal, pra atuar num instituto de desenvolvimento humano, chamado Instituto Viver com Propósito, de um grande amigo, Rafael Nassif. Fiquei Viver lá, com Propósito? Viver com Propósito. É um instituto. Que Rafa massa. fundou aqui em 2018. Eu comecei a trabalhar com eles online por causa da pandemia. Depois, em 2021, eu vim pra cá. Comecei a dar treinamento, palestras. Hoje eu não tô mais no quadro do Instituto, somos parceiros agora. E eu atuo de forma independente. Mas a gente continua junto, levando mensagem pras pessoas, né? Que massa. Fábio, eu tenho nunca falaste aí uma coisa que eu lembrei de uma frase que eu li uma vez no livro que diz assim: as pessoas podem até esquecer o seu nome, mas elas nunca vão esquecer o que você as faz sentir. Exatamente. Então, quando a gente tem essa capacidade de gerar uma boa emoção em alguém, Exato. principalmente o riso, Exato. que traz outras coisas boas, faz ser fantástico. Eu dou muita aula, formação nessa área de falar em público, de comunicação. E eu tenho alunos individuais também, mentorias que eu faço. E eu sempre falo o seguinte: você quer ser lembrado, proporcione alterações emocionais naquela plateia. Porque se você entra, você sai do palco e a pessoa não sentiu nada, Isso. Tu E pode ter as pessoas não vão passado lembrar de 1000 você. informações Exatamente. super relevantes, né? eu falei, eu Mas- acho que eu gosto de ser assim, quando as pessoas perguntam sobre você pra alguém e você não está perto, a expressão facial que a pessoa vai fazer é proporcional à memória que você causou nela, a memória afetiva que você verdade. causou nela. Então as pessoas sempre falam assim, quando perguntam de mim, a pessoa, o Fábio, dá um sorriso e fala, cara, tá bom, então essa pessoa gostou. É isso. Incrível, Então né, acho essa que é pessoa. proporcionar esse bem-estar pra quem tá te ouvindo, pra quem você tá interagindo. Né? E isso tudo vai muito de encontro ao digital, principalmente, né? Que a gente tem ali recortes para mostrar o que a gente faz e a gente tem que passar ali uma percepção de uma forma muito mais estratégica, na minha visão, porque a gente não tem essa coisa do presencial, que a gente gera empatia, tem mais Exato. tempo, né, para gerar. E a competição também, né? Porque assim, a gente, por exemplo, se você tá no digital, você tá competindo com um monte de coisa, não é só quem tá no digital. Você tá competindo com as crianças assim, mãe, acabei! Sabe, cara? Então, é desesperador. Então, assim, são muitas variáveis. Então, a sua capacidade tem que ser muito mais dinâmico no digital pra você reter a atenção daquelas pessoas. E, cara, pra mim, assim, quando você faz alguém rir, a pessoa fica totalmente presente. Você não consegue rir pensando em outra coisa. Pra você rir, você tem que estar aqui agora. Então, se eu faço alguém rir, mesmo que seja só botar um sorriso no rosto, É verdade. a pessoa tá presente, ela tá prestando atenção. É verdade. Então, e aí você pensa,
Cara, um Reels no Instagram hoje são 3 segundos pra contar uma visualização. Pois não é? E a pessoa tá assim, ó. Não é? Como é que você prende a pessoa? verdade. Não é o Não teu é. conteúdo que prende a pessoa. Não. Não é. Não é. Se você bota um vídeo no YouTube e você vai assistir o vídeo de alguém que você nunca viu, quantos segundos você leva pra decidir se você vai continuar ou não? Cara, não chega a 10 segundos. Ou seja, o que conecta? É a tua energia, é o teu sorriso, é o teu olhar, É a é a tua vibe. expressão. É a vibe, cara. Exatamente, é a vibe. É a vibe. Eu amo essa palavra porque é muito sobre isso. A gente, eu acho que o ser humano tem uma coisa forte na gente que nós queremos ser amados. Mesmo se você disser assim pra mim, não, Lara, eu não quero, eu vivo a minha vida, eu sou independente. Mas no fundo, na nossa essência, a gente quer ser amado, a gente quer ser visto, a gente quer se divertir, a gente quer se sentir bem. E o humor e a comunicação são capazes Tem tudo disso, a ver né? com isso. A gente quer pertencer. Nós somos seres sociais, a gente tem que estar em grupo. Não existe. É. E, na verdade, as pessoas me perguntam de medo de falar em público, né? Eu falo, não existe medo de falar em público. Não existe. Se você pegar uma pessoa que tem medo de falar em público, você bota ela no avião, caindo, ela é a primeira a gritar, meu Deus! Ela grita e fala, fala em público é maravilha, Eu assisti entendeu? já esse teu vídeo. Mas presta atenção, não é medo de falar em público, é medo de quê? Medo de julgamento. Julgamento. É medo que vão pensar. E o que é o medo de não pensar? Medo que vão pensar de mim? É medo se vão gostar ou não de mim. E se gostarem ou não de mim. Se não gostar de mim, eu não pertenço. Eu não faço parte. Eu sou excluído. As pessoas querem pertencer, cara. É isso que elas querem. Exato. E inteligência emocional, vamos falar um pouquinho como é que despertou o seu interesse pelo tema. Primeiro, falar um pouquinho o que é, porque que eu é? acredito que tem gente que nem saiba Exato. o que é, e depois como é que despertou o seu interesse. Hoje eu atuo muito falando sobre inteligência emocional e felicidade. São os meus 2 principais temas. Inteligência emocional nada mais é do que você aprender a gerir suas emoções a seu favor. Porque assim, não tem emoção boa e emoção ruim. Tem emoção. Todas elas têm a sua função. Quando eu pergunto na palestra, raiva é uma emoção ruim, pessoal, é. Eu falei, tá bom. Falei, agora, imagina se você tem um filho pequeno. E aí você vai buscar o seu filho pequeno na escola. Aí quando você chega lá, tem um garoto de 14 anos pisando a cabeça do seu filho. Você chega lá, você vai fazer o quê? Com licença, gratidão, o pé na cabeça da criança. Vai, não vai. Tu vai chegar na voadora, tu vai chegar em cima, sai meu velho! Qual foi a emoção que teve ali? Cara, foi a raiva. Então a raiva é uma das emoções que tem o maior grau de energia. O problema é como eu faço a gestão dela. Exato. Se eu fizer uma gestão por uma agressividade descontrolada, aí eu tenho prejuízo. Mas agora, raiva, quantos movimentos sociais aconteceram no mundo baseado na raiva? Na busca pela justiça? Então, assim, a nossa capacidade tem que ser de entender as nossas emoções, perceber e saber gerir e colocar no lugar certo. E isso, pra mim, é o que proporciona a felicidade. Que a felicidade nada mais é do que o quê? Cara, é bem-estar. Aí, infelizmente, hoje a gente ainda trata a felicidade como um lugar que nós fôssemos alcançar ainda. Que a gente tem que ir pra lá. Exato. É um lugar... Eu vou ser feliz quando casar, quando tiver filho, quando tiver o segundo, quando aposentar, Quando emagrecer. Quando comprar a casa, quando comprar o carro, quando eu ficar tiver famosa. magra. Exato. E aí a gente vive essa grande escassez, porque tá sempre correndo atrás da felicidade, tu nunca vive felicidade, porque a felicidade é viver bem o agora. E é isso. Então, quando eu consigo gerir minhas emoções, eu consigo estar presente, aí eu consigo viver essa tal da felicidade, né? Tem um livro muito bacana puxando esse gancho, que é O Poder do Agora. Que eu li, acho que foi 2015. Já leu? É maravilhoso. E ele fala muito sobre isso. É incrível. Eu fiz palhaçaria hospitalar durante muito tempo. Olha que legal, gente. E eu tinha um mestre de No palhaçaria. Ceará, desculpa, no Ceará tinha humor com riso, qualquer coisa assim, que eram uns palhaços que iam nos institutos do câncer. No Brasil tem vários, muito assim. massa. Eu fazia muito em ala pediátrica e fazia em asilo. Eu amava fazer em asilo. Que legal. E aí, eu tô querendo até voltar a fazer isso aqui em Portugal, porque eu sei que tem muita demanda. Uau, tem mesmo. E aí, eu tava... O meu mestre de palhaçaria, ele sempre falava uma coisa que se tirar uma foto das pessoas hoje, é um borrão. Porque ela nunca tá aqui. Ou ela tá remoendo alguma coisa do passado, ou ela tá ansiosa pensando em alguma coisa que ainda não aconteceu e vai acontecer no futuro. E a gente nunca tá presente. Falei, cara, a gente só consegue ser feliz no agora. Você não consegue ser feliz no presente, no futuro. No futuro. Você consegue projetar alguma coisa. Então, qual é a grande sacada? É viver o nome já diz presente. O presente é agora. É um presente, você tá vivo agora. Então, você honra o que você aprendeu lá no passado, que de repente não foi tão legal. E, cara, vive o agora para construir o futuro que você quer. Por exemplo, que a gente tá sempre pensando naquilo que vai acontecer. E eu nunca vivo agora. E eu desperdiço.
né? Então acho que é muito essa coisa do viver Fábio, agora. o que tu pensas daquela... Isso aqui tá fora do roteiro. Ah, vai vai que fundo, vai, agora já fundo. foi. É porque eu me lembrei Exato. aqui muito, quando fala em inteligência emocional, um livro que eu já li, fala muito das tais crenças limitantes, né? Que a gente tem a capacidade de às vezes, dizer, eu não consigo isso, Sim. então eu não posso, eu Sim. não sei o quê, eu não tô acreditando. Tem gente, eu já vi muita gente mesmo dizendo assim, não posso com isso, não posso, eu não vou conseguir, Sim. eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir atingir aquilo, eu não sei o quê, não sei o quê. Qual é o conselho, qual é a orientação que tu darias assim para lidar com isso? É possível ultrapassar essas crenças? possível, é possível. Tratar delas? Isso é um fato, né? Existem as crenças limitantes. E algumas são Sim, vivenciadas. a terapia cognitivo-comportamental eu chamo também de crenças nucleares. São aquelas principais ali na infância de 0 a 8 anos de idade que a gente aprende. É, né? Modelando quem? Cara, quem cuidou da gente. As coisas É que você mesmo. ouvia. Então, de vez em quando você não se pega falando ou agindo como seu pai ou com a sua mãe ou quem te criou. Totalmente. Por quê? Descarrada. Porque, cara, ficou registrado, entende? A forma como eles lidavam com o mundo, a forma como eles pensavam nos outros, e isso vai sendo trabalhado, né? O que a gente ouvia quando a gente era pequeno? A gente ouvia que o mundo, a gente havia uma coisa mais de escassez ou de abundância? A gente Escassez. ouvia muito mais Escassez. escassez. Cuidado, não confia em ninguém não, hein? O nego vai te passar a perna. E, ó, abre teu olho. O mundo te devora. E você vai, que? Cara, escassez. Dinheiro. O que a gente ouviu falar sobre dinheiro? Que dinheiro é bom, é chave de prosperidade. Pichô, dinheiro não dá em árvore, não. Quem tem muito dinheiro, fica esperto com essa pessoa. Não É sou coisa sócio da Light. suja. Meu pai falava, É, quando eu não deixava sou a luz sócio da- acesa, Light é companhia de luz. Luz da Exato. Rio. Exato. Então, assim, essas crenças, elas vão ficando. Agora, eu só consigo alterar essas crenças quando eu tenho consciência disso. E esse é o processo. O principal, a Entendi. chave do autoconhecimento é consciência. Eu saber, assim, quando eu não tô me sentindo bem, aconteceu alguma coisa que te deixou frustrado. Certo. Cara, você tem que parar e pensar, o que você tá pensando nesse momento? É porque a gente não traz consciência para os nossos pensamentos. A gente tem mais de, 70 mil pensamentos automáticos diários, só que são inconscientes. Você não sabe. Então, o que você tá pensando? O que você tá ruminando quando você não tá se sentindo bem? Provavelmente você tá falando assim, cara, para mim nunca dá certo. Poxa, sempre na minha vez. Poxa, mas por que comigo? Pô, tava quase tudo funcionando. Cara, é melhor desistir. Quem sou eu pra falar disso? Quem sou eu pra criar isso? Quem sou... É mesmo. Ou então, essa tá vozinha interna. difícil, né? Tá difícil, entende? Então, assim, a gente tem esse diálogo interno, são os críticos internos que a gente chama, e eu chamo de hiena. Essa vozinha eu chamo de hiena, porque hiena é um animal que ri, né? Mas a hiena pratica coprofagia, que é comer as próprias fezes. Eu falei, gente, come merda e ri, que vida é essa? Que vida é essa? Entendeu? Então fica esse raio dessa hiena falando com a gente. foda. Né? É de foda, então, lascar. cara. aí Nós tu somos acorda- nossos maiores críticos, Exato, né? Pois não é? Exatamente. É impressionante. E a gente é fofo com os outros. A gente é uma delícia com os outros. agora com a gente- Vai ver os teus BFF, tuas melhores amigas, teus amigos. O pessoal tá frustrado, você acolhe, você dá colo, não fica assim. Conta comigo, não desiste Você é não. foda. Você é foda. Não você desista dos consegue. seus sonhos. Agora vai tu errar, se tu não é o primeiro assim, porra, comigo eu sempre erro. Eu sou um imbecil, eu sou um não sei o quê. Aí tu joga pra baixo. Eu falei, cara, a gente precisa aprender a ser o nosso BFF. Quando eu começar a me amar, a me tolerar, a me aceitar, a me honrar, como eu faço com os outros, cara, o jogo tá virado. O problema mesmo? é que eu só consigo fazer isso quando eu trago a consciência de como é que eu tô lidando comigo mesmo. E isso vai muito de encontro ao último post que eu fiz no Instagram, seja sua maior fã. Porque nunca vão ter momentos assim, 100% você vai estar no lugar que você imagina, ou faturando quando você quer. Mas você tomar consciência, igual você falou, do seu momento presente, daquele... De repente você tá num trabalho que você não tá tão feliz, que você não ama, mas que vai ser preciso para você se colocar em movimento, sabe? Exato. Então, muitos momentos da nossa vida, a gente precisa ter essa maturidade, respirar e entender. Cara, é um processo, mas esse processo é essencial para eu chegar lá na frente, olhar pra trás e falar, cara, que maneiro, né? Eu ter passado por tudo isso, todas essas experiências. Claro, e olha, eu acho que o que nos torna únicos são as nossas histórias. Eu sou É um mesmo? apaixonado por storytelling, uso muito na comunicação Adoro. positiva. Por quê? Porque, cara, sobre o seu conteúdo, eu tenho certeza que tem milhares de outras pessoas que falam. Exato. Cara, sobre comunicação, inteligência emocional, você levanta uma pedra, sai 4 coaches lá de baixo falando sobre inteligência emocional. Cara, todo mundo fala, velho. verdade. Mas qual é a diferença? A minha história, a minha vivência. Quando eu falo sobre resiliência, e eu falo como eu vivi a resiliência na pandemia, eu tenho um filho que tem diagnóstico de diabetes do tipo 1. Cara, como a gente vive isso na prática, só eu posso passar isso, porque é a minha vivência. Exato. Então, agora, eu preciso fazer esse pacto comigo e honrar a minha história. Honrar o que eu vivi no passado, que foi o que me trouxe até aqui.
Se foi uma atitude que de repente eu não gosto tanto, cara, eu tomei naquele momento achando que era melhor. Então me perdoo, velho. Eu fiz, pra mim era o melhor. Eu nunca fiz uma coisa, não, vou fazer porque eu tenho certeza que vai dar certo, vai dar errado. Eu vou me sabotar agora. Eu não faço isso. Não existe. Agora, eu fiz querendo. De repente não foi a melhor. Cara, mas eu fiz. A diferença é quem faz. Fazedores. Eu prefiro me arrepender pelo que aquilo que eu fiz, que eu deixei do que fazer, sabe? É isso que eu gosto. A maior dor das pessoas, às vezes, que eu vejo na internet é isso de achar que a história não é interessante. Ai, Lara, eu vou falar o quê nos stories? Minha vida não é interessante. Gente, todos nós temos nossas histórias, nossas experiências e tudo que nos levou a estar onde a gente está hoje. Exato. É mesmo envolver, não é? É isso. E eu falo com os meus alunos, cara, vocês precisam falar, vocês precisam fazer live, vocês precisam fazer story. Por quê? Nem todos os corações vão se abrir pra minha voz. Não vai. Não. Tem gente que vai se conectar com a tua história. Tem gente que vai conectar com a história da Dalila. E quando você falar, ela vai receber. E de repente eu não vou chegar nela. Então quanto mais gente vai falar, cara, agora a gente precisa dar o passo, sabe? É encarar o medo do julgamento, porque Então assim, o que vão pensar quando eu postar. Eu falo com meus alunos assim, posta o vídeo e bota o celular na mão de alguém e sai correndo. E fala pra pessoa não te devolver o telefone. Posta e sai entendeu? correndo. Posta e sai correndo. Isso, cara, e posta. E aí depois você vai ver que depois que você postou, você não infartou, você não morreu, ninguém te deu um tiro, ninguém te deu uma pedrada. E a vida que segue. Eu falo com os meus alunos, o problema é que a gente acha que a gente é importante demais. Cara, a gente não é tão importante quanto as pessoas pensam. Beyoncé. A gente não é tão existe. importante quanto as pessoas pensam. Então assim, cara, vai lá e faz, bota pra fora. Porque se tu fizer, vão julgar. Se tu não fizer, vão julgar também. Do mesmo então jeito. bora, meu filho, faz. E outro dia falaram no podcast, um podcast que eu tava ouvindo, falou assim, vou te fazer a pergunta que me fizeram, você já deve ter ouvido, mas vou tentar. Falou, você lembra o nome do pai do seu bisavô? Não. Pois é. Não faço Daqui a X anos, 100, 150, Acabou. não vão lembrar teu nome. Então, Exato. foda-se. Exato, cara. Não eu é? falo. Caraca! Eu fiz um vídeo que é o mantra pra você se libertar disso, que é o... Caguei, velho, pra te manter. Caguei, sabe? Velho, porque assim, isso. se alguém meter o pau no teu trabalho sem te conhecer, pra mim só tem uma coisa. Isso é dor. É pedido de ajuda. Alguém que não te conhece, entra no teu Instagram e detona o teu trabalho sem te conhecer, cara, tem que ter Tamo junto. Tem que ter muita merda acontecendo na vida dessa pessoa pra ela sair da vida dela. Entrar num story que ela não conhece você. Ela viu uma coisa e detonar você. Cara, isso pra mim é dor. Porque a pessoa que perde o tempo dela pra prejudicar ou falar mal o trabalho de outra pessoa. Cara, pra mim, essa pessoa tá em dor absurda. Só que às vezes é o hater, né? O tal do hater. Cara, Hoje e eu tava às vezes a falando gente sobre foca isso. no 5% do que não gostou. Aí tem um monte de comentário legal lá, um monte de coisa boa. Aí um falou alguma coisa, ai meu Deus, detestado. Tem uma porrada de coração ali. Tem um monte de comentário legal e a gente prende naquele que falou. Cara, caguei Ainda pra bem você. que a gente, pelo A menos gente eu tá e a Lara, a gente calejada. não é assim, a gente já tá meio... Hoje mesmo a Lara vai dizer, amiga, aquele nosso vídeo que a gente postou do podcast tá tendo um alcance muito grande agora. Você já viu os comentários como tem, assim, uns maluquinhos gente. que São chegam lá muitos. atacando o pau na gente? Vai ter. Eu digo, deixa, Lari, fogo no parquinho, meu irmão. Deixa Deixa. esses caras se degladiarem lá. Exatamente, deixa Aí, falar. aí tem uns que chegam e dizem, essa senhora não sabe o que... Os mais respeitosos. Volta pra essa sua senhora terra. não sabe o que está a falar. A outro Volta falando pro Brasil. Volta pro Brasil, volta pra tua terra. Menino, dá vontade, eu digo, bora, meu povo, comentem aí que o Instagram... O engajamento agradece. Exato, e o fala algoritmo- mesmo. Eu só gosto de falar sobre isso, porque, por exemplo, tem pessoas que eu trabalho que ainda não estão nesse nível de tipo, foda-se, tipo, Sim, a gente, sim, sabe? sim. Não é que a gente não ligue, tá? Atenção, como diz a Exato. Thalita. Quem gosta de receber comentário Exato. negativo? Ninguém. Mas a gente já tá calejada. Só que eu fico, por exemplo, um pouco preocupada com as pessoas que estão começando, que já tem um monte de crença limitante, Sim, que já estão ali numa barreira de caramba, vou. E aí vem alguém e tá, mete Essa o pau. pessoa, Isso é nesse fogo, né? caso, nesse cenário que a Lara acabou de escrever, essa pessoa tem que estar com a inteligência emocional em dia, Sim. trabalhada e desenvolvida pra encarar esse tipo de coisa Cara, que é comum, não é? Quando eu falo com as pessoas que ficam com medo de gravar story, não sei o que e tal, e aí eu sempre falo que é o seguinte, se você tá preocupado com o que vão falar de você, cara, você tá mais focado em você do que no público. Totalmente. É mesmo. É duro ouvir. Quando eu vi a primeira vez, pra mim foi um tapa na cara. Assim, cara, você tá sendo egoísta. Sim. Você tá pensando em você. Você tá pensando no que vão falar de você. E de repente, o que você tem a falar. Cara, tem uma pessoa nesse exato momento que tá precisando ouvir. Né? E por isso que eu falo tanto das histórias, que assim, cara, as merdas que a gente passou. E a gente superou.
tem alguém nesse exato momento que tá passando pela mesma merda. É. E você, de repente, não precisa ensinar ela a sair de lá. Mas, de repente, se você falar que você saiu, você é um sopro para aquela pessoa de... tem como, então. Só pra ela acreditar que é possível Já sair, ajuda, sabe? né? Cara, já ajuda. Você impacta a vida de uma outra pessoa. E você não sabe até onde aquilo vai chegar. Então, assim... Eu preciso muito... Agora, é um desafio? Incomoda você ler alguma coisa? Incomoda. Mas eu tenho que estar focado em qual o real propósito que eu tô falando ali. É pra quem que eu tô falando. Cara, eu tenho que Exato. pensar naquela pessoa que eu quero ajudar. Pensar exatamente em quem precisa ouvir aquilo. E eu focar nisso, como vocês fazem. É o desafio de quem tá se comunicando. Cara, eu quero focar em quem eu quero ajudar. Fábio, como é que tu delineias, assim, a linha tênue que separa o passar uma mensagem negativa de passar uma mensagem de superação de algo ruim que aconteceu? Sim. Porque, por exemplo, isso já aconteceu comigo. Algo me acontece de ruim, sei lá, um negócio cai, um negócio dá errado. Sim. Aí, às vezes, eu tô ali com aquela frustração, ou então Sim. com aquela emoção ruim. E, às vezes, por eu encarar a minha audiência muito próxima de mim, às vezes eu partilho aquilo. Vez ou não, já partilhei mais, hoje menos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me policiando para que a minha rede social não seja uma vitrine só de coisas alegres e positivas, como se a vida da gente fosse só assim. E não é, eu acho que estar na realidade da coisa tem a ver com isso, com eu mostrar que eu também estou suscetível e passo por momentos tristes, momentos alegres, momentos de sucesso, momentos de derrota, uma coisa que correu bem, outra coisa que não correu tão bem, um estresse, uma hora que eu mando o cara do trânsito pra puta que pariu. Cara, Né? não, gente, vamos combinar, assim, tudo bem, eu tenho toda a inteligência emocional do mundo. Até mas- o cara me fechar, 7 horas da manhã, entendeu? Eu vou falar assim, vai, abençoado. Não vou, cara. Vou falar 3, 4 palavrão aqui dentro, vai pra puta que acabou. Mas isso é uma forma de gerir. Pois é, Por ou exemplo, seja, só me diz isso, se tu achas que na hora em que eu falo ali um desabafo, ou que eu conto uma história que não correu bem, ou que eu conto uma história, isso, até que ponto isso é bom para ajudar a pessoa digamos, a perceber que eu também posso superar isso? Opa, se a Sim. Thalita passou, eu também Sim. posso. Até que ponto é isso e até que ponto é... Porra, Thalita, tu podendo passar um negócio positivo e ser grata pelo que tu tem, tu tá exaltando e ressaltando o que tu não tens. Sim. Lamentando, Tá, né? eu fico, às vezes, sabe, nessa linha tênue aí entre um e outro. Eu acho que, primeiro, assim, comunicação positiva é toda aquela que é autêntica. Pronto. Se você tá sentindo aquilo, cara, Pronto. tudo bem. Depois você vai fazer gestão de quando falar e de que maneira falar, tudo bem. Boa. Mas quando você fala, por exemplo, uma coisa que não correu certo, pra mim você tem um dos pilares da comunicação positiva ali, que é a vulnerabilidade. Cara, a gente não é máquina. Pois A gente, cara, tem dia que não tá... Cara, tem dia que... de vez em quando eu faço só assim, tá bom hoje não. Tá Hoje não merda. tá rolando. Não queria, tô com o Pois mínimo é. saco. Não tô... Cara, eu sou ser humano. Se ninguém tá feliz e contente, cara, todo dia, toda hora, isso não existe. Então, assim, pra você ter bem-estar, felicidade, emoções positivas, você vai ter algum grau de emoções negativas. Exato. O negócio é como é que eu vou gerir pra poder balancear isso direitinho. Exato. Então, assim, eu, particularmente, não tenho nada contra. O que eu sempre faço e busco fazer o seguinte quando eu compartilho alguma coisa que não me fez bem, eu tô chateado e tal, eu sempre tenho um foco. O que eu aprendi com isso? Boa. E passar algo. Cara, isso tem que ter um propósito. Boa. Eu tenho que dar propósito para as coisas. Eu acredito muito em Deus, tem gente que acredita no universo. Cara, se eu passei por isso, eu aprendi alguma coisa. Exato. Se eu aprendi, cara, eu trago para mim como obrigação partilhar. Então, Entendi. de repente teve um negócio que não deu certo. Exato. Tava tudo estruturado, tava pronto para fechar, não sei o quê. Alguém chegou com uma atitude mais desleal. E, cara, foi lá e invalidou o teu Exato. negócio dele. Cara, vai dar raiva. E tá tudo bem. Eu não tenho que negar a raiva. Eu vou sentir raiva. Exato. Vou sentir raiva, vou ficar chateado. Agora, eu vou fazer a gestão disso. E aí eu buscar entender. É um processo mais cognitivo. Cara, o que eu Sim. aprendi com esse negócio? Cara, eu tenho que tomar cuidado com certas pessoas. É. Eu não posso, cara, ser fofinho a todo tempo. Isso. Exato. E aí eu vou usar aquele momento de partilha com as pessoas que estão me assistindo, cara, para entregar alguma coisa de conteúdo para elas. Boa. Então, o que Entendi. eu aprendo com isso? Porque senão vira um momento só de catarse. Exato. Porra, filha da...
Porra, dá um tiro na Ou cabeça lamentação, né? Chororô, fica chorando, exato. Ai, meu lamentando. Deus, Tem não sei muito o quê, disso na tá. internet. Tem muita coisa fake. Mas o público sabe a diferença. Também O acho. público sabe. Inclusive, eu quero te trazer um caso pra você Sim. entender também Tanto que no eu bom ouvi. quanto no mal, né, Exato, Fábio? claro, Tanto gente claro. que fake de ser Isso. sorridente o tempo todo, 100% Exato. alegre, como também Exato. o fake da pessoa que Exato. força ali uma situação Isso negativa não sustenta. Isso não é sustentável. Não Não é sustenta. ecológico. Isso cai, entende? Cai por terra, Cai porque por não é terra. o normal, né? Exato, Agora, exato. eu vi outro dia um post de uma pessoa, uma empresária, que ela colocou assim, era uma foto dela, e ela escreveu assim, hoje hackearam a minha conta, invadiram a conta do meu gestor e furtaram, sei lá, roubaram, né? 7 mil euros. Eu poderia ter chorado o dia inteiro, mas não. Fui fazer uma maquiagem, fiz reunião com não sei o que, XYZ. Aquilo me soou como uma coisa tão fake, porque, desculpa lá, eu admiro quem faz essa gestão da inteligência emocional e não se rende, não fica numa cama sem agir, lamentando. Mas eu também sei que ninguém gosta de perder 7 mil euros num dia, ninguém gosta de ter uma conta hackeada, ainda mais uma pessoa que tem um e-commerce que depende daquilo para sobreviver e movimentar a Exato. empresa. Então, assim, eu acho que é muito também sobre a percepção do público, né? Talvez eu já esteja num nível de consciência um pouco mais avançado, ou talvez a pessoa que tá ali, ou não, tá? Posso estar até atrás. Não, e outra coisa, assim, é porque as realidades são muito diferentes, né? Então a gente não consegue comparar a realidade. De repente, para uma pessoa, ela ter a conta hackeada e levarem 7 mil euros, cara, não é nada. Não é nada. Mas não é a realidade, de repente, da maioria das pessoas. E não gera identificação. Isso não gera rapport, não gera, isso é incongruente. Entende? Assim, Ai, pois se eu por que perder que eu 10 quis fazer euros, eu aquilo? choro. Cara, e outra coisa, cara, eu também. Eu cato minha moeda toda no carro. Não, eu 7 cato mil tudo. euros. E Tu outra acha que se eu forma perdesse que ela 7 mil colocou. euros eu ia fazer uma maquiagem? Eu ia era chorar, tá? Porra, pega o ladrão. Não, exato. E, ó, a gente tá falando de 7 mil euros. Cara, em Portugal, velho. Pô, Analisa o que cenário econômico do isso? país. Cara, não é. Não então, gera. Assim, o que acontece? Eu acho que muito da gente saber qual é a mensagem que eu quero passar em cima disso. Porque, às vezes, eu gero mais frustração e ansiedade na pessoa que tá assistindo aquilo. Exatamente, é Exato. tóxico. Tá vendo? Eu sou uma merda mesmo. Exato. Porque ela perdeu e fez maquiagem. Eu quero chorar a vida. Entendeu? Não gera identificação. Não Pra gera, mim é uma comunicação um pouco tóxica. Analisando o público que essa pessoa possivelmente tem, eu acho tóxico, porque faz com que o outro se sinta mal. Eu, na minha comunicação, não sou... já estudei muito, mas não me considero especialista em comunicação, longe disso. Mas já estudei, sou life coach, já estudei algumas coisas. E, assim, todas as vezes que eu vou escrever um post ou buscar me comunicar com as pessoas, eu tento, ao máximo, ter uma veia empática. Sim. Porque eu acho que é isso que gera conexão e faz o papo fluir e Exato. trazer frutos. Não, é porque às vezes faltam para as pessoas também entender, perceber um pouquinho sobre, cara, inteligência emocional, autocompaixão, entender. Porque às vezes você prejudica mais quem tá assistindo aquilo ali do que você ajuda. mesmo. Porque eu não tenho que lutar inicialmente com esses sentimentos negativos que me vêm. Porque senão Que eu fico num processo, eu perco, cara. Exato. Eu preciso aceitar, não como vítima, entender o porquê que eu tô sentindo aquilo. Aquilo. E, cara, tá tudo bem. Então, agora eu vou buscar enxergar de outra maneira. Pra ressignificar aquilo. Agora, isso é um processo, não é assim. Exato. Perdi 7 mil euros e eu vou me maquiar. Pô, porra nenhuma, velho. Não existe. Não vai. Pra mim Cara, foi você tão tem que- fake Você aquilo. tem que passar por uma tristeza ali, você tem que ficar chateado com alguma coisa. Vai vir, é normal. Como eu lido com isso, né? Então, acaba que a gente... Parece que você não pode chorar, parece que você não pode errar, parece que você não pode se sentir mal. Não, cara, tem dia que tu vai se sentir mal. Tem dia que tu não vai estar de boa. Exato. Cara, ok, beleza. O que eu posso fazer, então, pra melhorar? Exato. Primeiro passo, eu preciso entender por que isso aconteceu, por que eu tô me sentindo assim. Cara, então o que eu posso fazer para melhorar? E aí, essa ciência vem mostrar vários passos que você pode fazer. Mas nunca rechaçar, eu não posso pensar isso. Eu não Exato. posso pensar assim. Tem tanta gente passando fome e eu pensando... Cara, tem nada a ver uma coisa com a outra. A tua dor é a Pois tua é. dor. O teu processo é o teu processo. Cara, aceita, entende, para ver como é que você pode passar por isso melhor. Fábio, isso tem a ver um pouco com a palavra que tu falaste aí que me chamou a atenção. A autocompaixão é como o auto-perdão? Porque eu já vi muitas pessoas tendo uma séria dificuldade de lidar com o sentimento de culpa. De não se perdoar, por exemplo, de ter...
mais ou menos aconteceu algo muito parecido comigo, por eu me sentir depois uma idiota, porque eu fui enganada e eu não fui esperta o suficiente para descobrir aquilo antes ou para evitar aquela lesão, sabe, CB? Então, isso já me aconteceu com pessoas próximas e a mim também. É um pouco difícil a gente praticar. A gente quer sempre se culpar. Porra, Thalita, como é que tu foi idiota, Belder, de acreditar num papo desse, meu irmão? E ainda investe não sei o quê. Quem é que tá falando isso pra você? É a Eu hiena. mesmo. É a hiena. É a hiena. É tu A hiena, né? E a gente, e olha o processo, como é que a gente fala. E a gente fica falando. Não, tem nem a gente. Tem É ninguém eu te mesma. falando isso. Eu mesmo. Sou eu mesmo. É essa voz interior, é esse crítico interno. E esse processo de nomear, que eu brinco com a hiena, mas são exercícios da teoria cognitivo-comportamental, que é para quê? É para você trazer consciência para essa voz, porque se você não traz consciência para ela, você não sabe que é uma voz. Sua. Exato. Parece que é um pensamento automático. E eu Pois preciso. não é. Calma aí, não é assim. Porque aí você vai ter algumas distorções ali. Você vai dizer, cara, eu sempre caio nisso. Você sempre cai nisso? Não, Não. realmente. Aí toda vez que você faz isso, não, a gente começa a verbalizar coisas Exato. que são meio distorcidas. Pois. E normalmente nos colocam para baixo. Normalmente são pensamentos sabotadores. Então, E aí é que tem que vir o tal auto-perdão, não é Exato. isso? Você tem que trabalhar muito a autocompaixão de se entender para você facilitar esse processo de auto-perdão. Ou seja, Ok. eu preciso entender que eu sou ser humano, que eu erro, que, cara, eu sou falho, eu tô em processo de evolução, mas eu já evoluí muito. Exato. Agora, o quanto. E normalmente o que eu aprendo com isso? Cara, que eu vou aprender com isso? Não quer dizer que não vai doer, não quer dizer que você não vai chatear, não quer dizer que você vai ficar com raiva dos outros. Você pode sentir raiva dos outros, tá? Pode sentir raiva. Não tem problema sentir raiva dos outros. Parece que é uma coisa. E ainda mais, mulher eu vejo que ainda sofre muito com isso, que as pessoas ainda banalizam do tipo assim, ela tá de TPM. Não, ela tá puta mesmo. Pois não é? Entendeu? Porque a pessoa é babaca. De TPM e puta. Exato. Muito... Exato, entendeu? Mas aí quer botar tudo a culpa na TPM. Não, cara, porra, tem uma pessoa babaca com ela o dia inteiro. Cara, vai ficar com raiva, você vai ficar com raiva. É. E tá tudo bem ter raiva. Agora, Pois é. como eu vou lidar com essa raiva? Como é que eu vou deixar isso me afetar? Exatamente. O quanto eu vou alimentar essa raiva? Cara, e aí isso tá na minha gestão. Sentir as emoções, eu não consigo. Eu não faço Exato. gestão disso. Quando é que você vai ficar... Assim, fica com raiva. Fica feliz. Isso! Fica triste. Não. Cara, é um estímulo inconsciente. Eu Veio, vivo tu dizendo olhou pra isso. fulano, o nego falou um negócio. Puta, filha da puta. Vai ficar com raiva. Agora, eu vou gerir. Como é que eu vou pensar dali em diante? Cara, coitado, como diria meu pai, né? Isso não vale um peido. E aí, sabe? Meu pai era muito grande. Então, assim, a gestão do como você vai gerir esse processo emocional, Exatamente. isso tá aqui. E vem cá, e como praticar essa inteligência? Eu tô te perguntando isso, como praticar inteligência emocional? Porque, assim, eu... Imagina, passei por uma frustração recentemente. Sim. Fiquei puta com raiva de duas pessoas, nas quais eu investi, tá? Sim. Dinheiro Sim. e tempo. Sim. E, assim, por mais que eu enxergue aquele processo, eu vejo o quanto eu aprendi, eu também sinto isso daí que ela falou, de tipo, porra, como é que você não se ligou? A Iena falou aqui. Sim. Mas o que acontece? Eu ainda tô no processo de raiva Sim. e com toda a consciência de que eu preciso, enfim, ultrapassar. Mas, ao mesmo tempo, eu respeito que isso tá levando um pouquinho mais de tempo, algumas semanas mais do que eu gostaria. Sim. Como trabalhar essa inteligência emocional também? Porque às vezes a gente tem consciência, mas como melhorar? Eu acho que eu tenho umas ferramentas muito boas. Tem uma que eu gosto muito que é chamado Diário de Emoções. Que é você vai trazer esse fato. E um fato específico. E você vai ver como é que você sentiu, qual a emoção que você teve ali. E falta um pouco pra gente, às vezes, literacia emocional. A gente só sabe raiva, alegria e tal. Eu preciso entender mais. Verdade. E aí, qual a emoção que você teve naquele momento? Qual o grau de intensidade você teve? E aí depois você vai dizer, o que você estava pensando nesse exato momento? Ou o que você pensa quando você pensa nesse fato? Quando traz fato, qual o pensamento? E você tem que anotar isso, porque você não tem consciência. Você fala assim, eu tô com raiva daquilo. Isso é só um sentimento. Mas por que você está sentindo raiva disso? Você Qual falando isso, minha pensamento? cabeça Olha já que anotou interessante. tudo. Qual Já anotei, pensamento isso é que muito vem? legal. E aí, quando eu trago esse pensamento, depois eu vou argumentar com esse pensamento. Porque normalmente esses pensamentos são o que a gente chama de distorções cognitivas. Normalmente é generalização, que é tipo, todo mundo é assim, sempre dá errado, nunca dá certo. São coisas generalizadas. A generalização. Tem coisa da catastrofização, que ou seja, cara, agora vai tudo dar errado na minha vida. Agora não sei o quê. Vixe, Ai, não, mesmo. mas Pensamentos, tem coisa de pensamentos, distorções de, por exemplo, leitura da mente.
Você sabe, ele tá pensando isso, ele fez por causa disso, ele fez... Eu aposto... Esse aí eu me identifiquei. É, eu leitura deduzo muito as Exato, coisas. Eu exato. aposto Só que que o ele tá problema é pensando que isso. quando eu faço a leitura da mente, cara, tu não sabe se é verdade. Mas pra você é verdade. Você já interpretou assim. O problema é que você vai sentir uma emoção e a outra pessoa tá cagando pra você. Entendi. Sim. Só que você tá alimentando a raiva do negócio, que Sim. tá arrastando uma corrente que de repente Não é vale a desnecessária. pena. Então, como E é que aí você eu preciso entender, assim, É. eu vou pegar esse pensamento e eu vou ver, esse pensamento tem evidência pra que isso é verdade? Aquele simples que eu falei, do assim, cara, nossa, como eu sou boba. Eu sempre acredito nas... Tu sempre acredita? Não. Tem pessoa que você tem Cara, tem, não, então não é. E aí, nessa argumentação, eu vou Sim. começar a diminuir o nível de raiva. Agora, não é um botão. Não é é. um processo. Exato. E aí depois você começa... E você tem que trazer consciência para esse processo de evolução. Cara, qual o nível de raiva que você sentia aqui de 0 a 10? Era 9? Quanto é que você sente agora pensando nisso? Depois que você começa a pensar melhor. A gente Cara, vai caindo. melhorando, vai caindo. passando, né? Tem que ter um tempo. Tem. Você precisa amadurecer, você precisa entender melhor. E, cara, fazendo esse processo. E aí a outra chave o caminho de evolução como é que eu quero me sentir diante disso? Diante desse fato, eu quero me sentir como? Aí eu me Eu não emputeci, posso- aí eu quero provar. Então, ok, mas como eu quero sentir? Cara, eu quero me sentir empoderado, eu quero me sentir... Beleza. Isso. E como eu vou fazer pra me sentir assim? Qual tipo de pensamento eu quero ter que vai me levar a sentir assim? Exato. Porque, de repente, você quer se sentir empoderada. E aí, de repente, você vai trabalhar pensamento. Cara, eu não preciso dessa gente pra porra nenhuma. Eu sou muito melhor. Eles que seguem o caminho deles. Sim. Você vai começar a trabalhar um outro pensamento pra te dar um outro estado emocional. É E agora mesmo. vai depender de qual estado emocional você quer sentir. Vai ter gente que vai querer, é meio zen. Eu quero me sentir leve, que eu perdoei. Ok, é seu. Eu não sou assim. Ou seja, é extremamente intencional. É isso que você está querendo me dizer? Nós claro, temos controle claro. de como a gente vai gerenciar tudo isso. Eu tenho que decidir como é que eu quero me sentir diante disso. Eu não sou refém das minhas emoções. Isso é autorresponsabilidade na Total, veia. Mas a gente total. é- O que agora- você quer? O que você Certo. quer sentir no lugar de... Agora, é um processo de evolução. Como eu quero me Isso. sentir diante disso? Agora, não é um botão, não é do dia pra noite. Mas se você não fizer nada de maneira assertiva, cara, tu é refém. Exato. Tu é vítima do processo. Vítima. Acabou. Você não tem gerência. Não, a gerência tem que vir pra cá. Como eu quero me sentir? É mesmo, se você fizer uma analogia, uma comparação, cara, a Covid veio pra todo mundo. Tá, como é que você lidou com a Covid? Você de um jeito, você de outro. É como você decidiu encarar aquilo. É Verdade. Então, assim, mesmo. nada te dá raiva e nada te deixa feliz. É a interpretação desse fato que vai tirar a emoção. Então, por exemplo, a pessoa ela teve uma atitude. Ela vai sentir de um jeito diante desse fato. Uma outra pessoa que vai olhar vai se sentir, você vai sentir do jeito. Mas como? É a tua interpretação daquele fato. Então, aonde eu consigo agir? Na minha forma de interpretar as coisas. Cara, quando eu passo a gerenciar esse processo, cara, como é que eu enxergo isso? Eu vou começar a dominar o jogo. Agora, você invulnerável? Não. Cara, tem coisa que eu vou ficar triste, tem coisa que eu vou... Cara, tem. Até mas porque é eu isso. acho que na maioria dos casos tem muitas... tem algumas crenças limitantes envolvidas, tem alguns processos que são, assim, difíceis para... Sim. Imagina, se eu tô frustrado com uma atitude, aquela atitude, para eu ter tomado aquela atitude, eu tive que trabalhar, eu tive que investir naquilo, tive que sacrificar outras partes. Então, assim, são muitas variáveis, São muitas coisas. né? E aí você começa a descamar a cebola, entender por que você ficou com raiva dessas pessoas. Porque teve alguma coisa ali, algum valor seu muito intrínseco que foi ferido. Muito, Cara, totalmente. beleza. Total. Então, assim, porque Até de por- repente outra pessoa ia passar assim por isso. Exato, É. Tipo, cara, exato. pô, Eu que sou chato, do- paciência e tal. Não, mas a dor é de cada um. E é o processo de cada um. E tem, assim, eu não sei, enneagrama. Sim. Eu não sei, agora eu esqueci Qual qual o teu tipo dominante? que eu sou. Não, eu sou do disco eu sou dominante e influente, Sim. mas do enneagrama eu sou aquela que, pra se sentir amada, é aquela pessoa que fica se doando, fica querendo ser útil, querendo ser. Até você vê no meu Instagram, até no Geração Vibe, às vezes eu quero. Não, gente, olha só, e essa dica aqui é maro, você vai economizar. Eu tenho isso porque é a forma que eu me sinto amada. E eu acho que quando eu investi nessas pessoas, eu não me senti amada. Eu não me senti pertencente. Eu não me senti. Então, assim, independentemente do que eles entregaram efetivamente de forma racional, não houve ali o básico que pra mim é extremamente importante, sabe? Que é um dos pilares, assim. E aí você falou uma coisa incrível, que é o que pra mim é extremamente importante.
É porque é pra você. Cara, de repente, se essas pessoas É fizessem mesmo? isso com a Thalita ou comigo, eu ia cagar em cima desse negócio. Exatamente. 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 Isso, mete o pé, filho. Nunca mais vem. Nunca mais vem. Agora, mas Fábio, é ótimo! não bateu no meu entendimento daquilo. Cara, eu faço aquilo por amor e pra não sei o que. Cara, eu não me senti valorizado, não me senti amado naquele momento, cara, não sei o que. E aí, eu entender isso. por que disso. O E aí eu porquê. trabalhar em cima disso. Né? É. Fábio, eu só uma pergunta há alguma técnica para lidar com uma coisinha chamada preocupação, que eu sei que isso está diretamente ligado à ansiedade. Sim. Mas eu, por exemplo, apesar de me achar até bem compensada nessas coisas, mas tem horas que eu me sinto muito vulnerável àqueles pensamentinhos que ficam ali na nossa cabeça. E se isso acontecer? E se isso... Eu sei que isso não tem nenhum tipo de efeito sobre o que vai acontecer. Sim. Ou seja, independente de eu estar pré-ocupada ou não, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Agora, confesso que muitas vezes eu me sinto com uma certa dificuldade em dominar esses pensamentos. Não é Sim. o sentimento. Sim. É o pensamento que muitas vezes eu não... Por exemplo, sei lá, eu tô aqui numa dificuldade, sei lá, financeira. Aí eu, ai meu Deus, daqui a 15 dias eu tenho que pagar 800 euros de IVA. Tipo uma coisa assim. Aí começa, como é que eu vou mesmo fazer, hein? A preocupação, sabe aquela preocupaçãozinha que fica, aí se eu fizer isso, e se não der tempo, e se o dinheiro tal não entrar, ou isso ou aquilo, não, eu tenho que fazer por aqui, se esse negócio não der certo, ou se não... Sabe, algumas coisinhas. Então, tem alguma técnica para que... Eu não digo que eu acabe com todas as preocupações, mas é como se eu tivesse que dizer para mim que tanto faz elas existirem ou não, Sim. isso não vai influenciar. Então, tem várias técnicas, na verdade, né? Tá. A gente tem que entender que, assim, qual é a diferença de medo para ansiedade? Sim. Medo é uma coisa real e agora iminente. Então, por exemplo, se eu apontar uma arma para você... Vim do Rio de Janeiro, né? Péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Não vim Tira armado. porrada e bomba. Não tô armado. Mas, assim, se eu apontar uma arma para vocês, vocês vão ter medo agora. O que é ansiedade? É medo de algo futuro. Algo que você acha que não vai dar certo, algo ruim que vai acontecer. Então, Exato. você nunca tá no presente, você tá no futuro. A ansiedade é o medo de alguma coisa que você acha que vai dar errado. E aí, é muito daquilo que o meu mestre falava, da gente conseguir ficar presente. Agora, como conseguir ficar presente? Então, Isso. acho que uma das primeiras coisas é trabalhar cada vez mais essa consciência dos seus pensamentos. Então, quando você começa a ter consciência de que são pensamentos, e aí eu vou ter que argumentar com esses pensamentos. Porque normalmente se você não traz consciência para eles. Você vai pensar assim, cara, nossa, não vou conseguir fazer esse dinheiro. Aí, calma. Eu já consegui alguma vez? Quantas vezes eu consegui? Não. O que eu posso fazer, então, para conseguir? Porque se o pensamento é esse, eu tenho que combater esse pensamento. Porque é esse pensamento que vai te trazer a ansiedade, o medo do futuro. Mesmo. O problema é que eu entro no looping, eu entro no automático, e aí o meu pensamento inconsciente começa a fazer as coisas girarem. Vixe, E normalmente eu percebo a emoção, a parte fisiológica dela. Eu percebo que eu tô com o coração apertado, eu tô com a boca seca, eu tô não sei o quê, o coração tá disparado. Não sei dorme, que não não dorme. dorme. O sono que não vem. durmo Ai. direito e tal. Mas por que você não dorme direito? Ah, porque você tá pensando o quê? O que você tá pensando? Cara, e aí é um processo, é treino, é treinar. Não é? É igual assim, você se inscreve no ginásio. Você não vai no ginásio uma vez, tô fortão. Nunca na vida. Entendeu? Você vai ter que ir várias vezes. A mesma coisa seus pensamentos. Agora, quantos anos você levou até hoje, baseado nesse tipo de crença, nessa forma de pensar? Cara, você levou uma vida inteira. Exato. Agora, eu só consigo melhorar quando eu entro em ação. Então, uma das primeiras coisas é você olhar, né, trazer consciência para esse tipo de pensamento, para esse momento de preocupação que você está tendo. E outra coisa é agir naquilo que você consegue agir. Não adianta você perder tempo com coisas que você não tem que eu não adianta. controlo. Cara, não adianta. O que você não controla, cara, acabou. Acabou, velho. Acabou. É mesmo. Foca aqui. O que dá pra fazer? É isso. Não tem jeito. Agora, isso também é treinar. E a outra coisa é atuar no seu nível fisiológico. Que é o quê? Tá estressado? Tá ansiosa? Vai correr, cara. Vai fazer alguma atividade física. Por quê? Você vai ter alteração hormonal. Você vai ter liberação de dopamina, serotonina. Vai fazer alguma coisa que você gosta. Faz alguma coisa pra te trazer pro agora. Porque a ansiedade é pra alguma coisa futura. Normalmente você tá ansioso, você tá o quê? Cara, você tá parado, você tá pensando... Não, cara, faz alguma coisa pra agora.
Agora. Vai fazer o que agora? Cara, vai pintar, vai tocar um violão, vai fazer alguma coisa. Tem vários estudos que mostram que você pode ir para o campo das artes. Você pode, cara, você pode escrever, você pode cantar, você pode botar uma música, cantar, você vai dançar, vai fazer uma atividade física, porque são coisas que vão te trazer para onde? Pro presente. Agora. E aí você tem que fazer sempre isso. Opa, deixa eu voltar. Opa, deixa eu voltar. Tem as técnicas de mindfulness, né? Que é a questão da meditação. Cara, eu não consigo. Pra mim é um desafio Não fazer gosto. mindfulness. Aí eu começo a pensar, daqui a pouco eu tô viajando. Tô pensando um monte de coisa e não tô no presente. Pra mim é desafiador praticar o mindfulness. também. Agora, o que eu faço? Cara, eu vou correr, eu vou jogar um basquete, vou arremessar a bola. Agora eu comprei a bola de basquete. Cara, eu vou lá e vou arremessar, vou pra cesta, tal, não sei o quê. Ou então, tem que buscar, cara, né? qualquer coisa que interrompa ciclos automáticos de pensamento. E saber também Que o que legal causa isso. ansiedade, né? Por Exato. exemplo, às vezes eu uso muito o celular, né? Instagram, olho para e eu reparo que quando eu tenho que pegar meu carro, por exemplo, e dirigir. Outro dia eu dirigi para Troia e fico sem olhar o celular. Aquilo me traz um relaxamento. Sim. Então, também, a gente se autoconhecer e ver quais gatilhos também deixam a gente mais ansioso. Por exemplo, o café. Eu sou a louca do café, mas Sim. eu sei que me deixa agitada. Ou seja, eu deveria diminuir. Exato. Entendeu? Não é? Tudo sobre autoconhecimento. Outro Exato. dia a gente É estava mesmo. até falando sobre isso. Muita gente hoje busca o autodesenvolvimento, um curso, uma formação e tal, e esquece do autoconhecimento. Sim. Antes do autodesenvolvimento, Exato. né? Não, já acaba que a sociedade é muito baseada no conhecimento técnico, né? Tu tem que aprender isso, tem que fazer curso disso, tem que fazer curso daquilo. É. Mas não adianta tu pegar aquela porra toda e, cara, tu aprendeu a tomar um não na tua vida e ficar de pé? Pois é. Isso ninguém treina, velho. Treina a receber um monte de não. Corretor imobiliário, então. Cara, um monte de Putz, não. nem Ou então fala. as pessoas que, pô, não atendem o teu telefone. Te bloqueiam no WhatsApp porque, e some. Cara, o cliente faz muito isso. Agora, tá tudo... Isso é o quê? Gestão emocional. Gestão, eu aprendi a levar um não, eu aprendi a lidar com a Aluno que frustração, compra curso e resiliência. não acessa. Não acessa, depois vem reclamar. Não entra no curso. Não entra. Assistiu o cara um módulo. pega... Não! Você vai Eu olhar- tenho um aluno que comprou o curso meu online, falou assim, Fábio, eu tô com Consumiu muita dificuldade. 1%. Cara, não tô... Eu falei, tá. Eu entrei aqui, você nem entrou na área de membros. Não logou, você não logou. Aí ela, eu sei, eu tô meio sem tempo. Eu falei, porra, Mentira, então Fábio, é difícil sério? te ajudar. É, É difícil. foda, é foda. E aí É a pessoa. difícil mesmo. É igual. E, cara, tem que ir pra ação. Tem que ir pro meio da arena. Execução. Tem que ir pra batalha. Tem que Tem executar, o livro cara. da Brené Brown, que eu até comentei outro dia, foi um livro que mudou minha vida, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Ela é incrível. Nossa, essa época de 2015, 2016, eu li bastante livros a respeito de livros assim de desenvolvimento pessoal. E ela fala muito sobre isso, né? A gente se colocar na arena. É esse Exato. termo mesmo que ela usa. Tem que ir lá pro meio, porque assim, é ali que tu vai aprender. As pessoas querem aprender a falar em público. Ai, Sem Fábio, falar. Eu não consigo falar em público. Eu falei, tá, mas... Ah, não, eu já fiz 4 cursos de oratória, eu já comprei não sei quantos livros, eu já não sei assistir não sei quantas... E tu falou quando? Mas, pô... Se tu não falar, tu não treina, nunca tu vai falar. Tu vai ser o maior teórico do mundo de oratória. De repente tu vai me dar aula. Mas, cara, tem que ir lá pra prática. Exato. Tem que falar, treinar, falar. E sempre começa no nível bosta. Começa ruim. Mas pra tu ficar bom, tu tem que começar. Pra qualquer coisa. Então, assim, é treino, é prática, é É ter evolução. coragem mesmo de ser É imperfeito. Isso, exato. Abraçar, Não cara, é? não vai ser bom. Não Vai ter um é. momento que não vai ser bom. E é isso, é saber assumir essa vulnerabilidade e, cara, ir pro jogo. Não tem jeito, não tem diferença. Fábio, fala um pouquinho pra gente sobre uma coisa que eu acho muito comum hoje em dia, chamada vitimismo. Eu fiz uma vez um curso, sei lá, um evento, fui a um evento que falava muito sobre isso, que a gente tem que ter autorresponsabilidade, né? E às vezes algumas pessoas talvez confundem isso com o que a gente já falou aqui, a autocompaixão, Sim. né? O autoperdão, e pode ser que isso seja confundido um pouco com esse vitimismo, o que para mim eu não gosto, ou seja, aliás, pra você ter ideia, quando eu me divorciei a segunda vez, eu sentei no... Eu não vou dizer que era um divã, mas eu sentei na cadeira da terapeuta que eu fui e eu nunca esqueci disso. Aquela mulher fez um tratamento de choque em mim que eu nunca vou esquecer. Eu sentei e ela disse assim, ok, Thalita, o que é que lhe traz aqui? Aí opa, eu já vou no segundo casamento, que eu não sei o quê. Aí comecei a dizer, porque o meu marido não sei o quê, o marido que não fez isso aqui que eu não sirvo pra não sei o quê, porque a minha mãe isso, ou meu pai aquilo, ou não sei o quê, ou a religião, ou isso. Era culpa de todo mundo, menos minha. Sim. Menina, ela olhou assim pra mim. Thalita, saia desse papel. Eu disse, que papel? Ela, da vítima.
Porque Exato. você acabou de jogar todas as culpas dos seus fracassos e relacionamentos acabados em toda a gente, menos em você. Exato. Menina, aquilo foi tão chocante. E eu acho que é muito importante nos dias de hoje, né, Fábio? Porque. Não, e a gente entender que a diferença entre culpa e responsabilidade. Exato. Eu tive. Não, eu tive. Qualquer relacionamento que tenha, tem responsabilidade dos dois lados. Exato. Pra que ele não deu, para que ele não dá certo, cara, vai ter responsabilidade dos dois lados. Não tem culpa, porque se eu entrar no critério de culpa ou tô Exato. vitimizando, cara, e eu preciso entender o que eu quero, eu quero evoluir. Eu tenho que ter sempre esse olhar pra mim, porque ficar no papel de vítima é muito gostoso. Exato. É gostosinho demais. Facílimo. Porque assim, se tu não tem nada a fazer, porra, que delícia. Tu é a vítima. É a Tu quer o vítima. quê? A vítima quer o quê? Quer colo. Quer colo, cafulé, quer amor, quer carinho. É isso que quer. Tipo, não fique assim, não sei o quê. Mas também não evolui, porra. Não nenhuma. evolui. É. Quer ver uma Vai que eu ficar ouço assim, claro. sempre? Aqui, em Portugal, Lari, o mercado é... Realmente, o comportamento de consumo aqui é muito diferente do Brasil, dos Estados Unidos. É mesmo. Mas eu vejo muitas profissionais, às vezes, se vitimizando nesse sentido. Mas o mercado aqui é muito devagar e eu não consigo vender porque, as pessoas nem usam rede social e eu não consigo vender porque o mercado é lento. E assim, gente, quando a gente quer, a gente vai e faz o nosso melhor. Você Exato. pode não vender e faturar o que você imaginou, mas você vai adequar, você vai se colocar na arena e aperfeiçoar. Então, isso é um papel de vítima. É né? isso. E aí tem essa diferença do você entender a realidade Ok. e conseguir se colocar diante dela. E aí tem o papel Tá. do aceitar. Eu posso aceitar que a situação é assim, né? Então, por exemplo, Ok. existe uma diferença comportamental, digital do público português e brasileiro? Sim. 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 Ponto. Não tem Ponto. culpa, não tem... Agora, o que eu faço, então, para Diante alcançar disso. o raio do resultado que eu quero? Exato. Porque senão, o vitimismo é aquilo que te deixa no teu lugar. Ele vai te deixar sempre no teu lugar, que é de não evolução. Então, eu preciso Isso é entender, mesmo, cara, ó. o que eu quero com Que isso? legal E aí vai fazer o que tem que ser feito. Acabou. Né? Então, por exemplo, meu filho tem diagnóstico de diabetes do tipo 1. Cara, é autoimune, é genético. Eu não escolhi, eu não pedi lá. Eu falo assim, eu não pedi assim, eu quero com diabetes. Eu não veio. Ele veio, acabou e manifestou. Pronto, paciência. E aí, quem me deu um estalo, tem essas pessoas que dão uns estalos, né, na gente, foi um amigo meu, muito católico também, e eu liguei pra ele quando eu falei, caraca, pô, não sei o que, pô, por que logo o João? Por que o João? Pô, vitimismo total. Por que o João? Por que o meu filho? Não sei o que. Ele, Fábio, você quer entregar pra qual criança, então? Qual criança a gente bota diabetes? Ele falou, Fábio, é o que é. Acabou. E aí, o que faz agora? Eu falei, cara, é isso, o que eu faço agora? E é mesmo. isso, assim, não adianta eu lutar contra aquilo que eu não tenho gerência, cara. Acabou. Ele tem diabetes. Então, o que eu tenho que fazer? Pra ele ter a melhor mesmo. qualidade de vida do mundo. Acabou. Para de arrastar corrente, cara. Isso é Vai mesmo. pra cima, vambora. Isso qualquer outro tipo de doença ou diagnóstico, Qualquer por pior coisa, que ele seja, né, qualquer adversidade que eu digo. Qualquer É adversidade. Então, assim, cara, você foi demitido. Você sofreu uma traição no seu relacionamento. Fábio? Exato. O teu negócio faliu. Cara, acabou, é o que é, acabou. Você teve a sua passagem, teve a passagem de responsabilidade. Agora, se você continuar nesse processo de culpa, de ai meu Deus, não sei o que, Exato. cara, tu não evolui. É igual É. quem fala também, eu sou assim porque meus pais foram assim, Cara, e aí eu preciso fazer terapia pra exato, entender o que exato. aconteceu no meu passado. E assim, eu acho que de fato a pessoa Sim. deve fazer terapia, mas a Sim. questão é, só a forma que a pessoa chega na terapia já é exatamente esse exemplo que você deu de vítima, né? Esse Não, e papel tem de vítima. gente que quer ficar no vitimismo. Porque Que tem, quer- que tem medo Pois é. de alcançar alguma coisa. Eu lembro que eu tinha uma cliente de coaching que ela queria abrir um restaurante. E ela contava, e ela era muito boa, né, nessa parte de gastronomia e tal. Não quero abrir, mas não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu nunca vou conseguir, porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, nossa, ia ser não sei o que, tal, papá. E ela sempre com esse discurso. Eu falei, tá, o que você pode fazer então para Pra conseguir ter o esse dinheiro, né? Aí ela, não, eu posso, não sei o que, tal. De repente eu posso ir numa rodada de negócios e apresentar uma... Beleza, ela foi e fez. Ela voltou depois, arrasada. Ela falou assim, Fábio, eu consegui o dinheiro. E eu não sei o que fazer agora. E eu recusei. Ela não estava preparada ainda para assumir aquilo. Caramba, É tá muito vendo? gostoso tu ficar no vitimismo. No vitimismo. Naquele cenário de que assim, fica, mas se desse certo ia ser legal. Exato. A pessoa não quer Não entrar, não quer no entrar. momento. Não É. tá no momento. E tá tudo bem, Tá mas ela ok, precisa tomar ok. consciência disso. Mas ela, cara, eu preciso trabalhar muita coisa aqui dentro ainda. É E aí o mesmo. processo que eu fiz com ela foi pra trabalhar, cara, autoestima, ela entender que ela pode, que ela podia, não sei o quê. Acabou que no final do processo ela retomou aquele investidor, conseguiu abrir o restaurante e tal. Por quê? Porque às vezes te roubam aquilo que te impede e tu...
mas eu não quero, eu não sei fazer. E aí tem medo. Então, tem muito comodismo dentro do mesmo, vitimismo. Muito. Entende? É bom ficar... É quentinho, é gostosinho. Só que tu não evolui. E o vitimismo tem um pouquinho a ver também com essa carência, não é, Fábio? Assim, a pessoa querer... Amor. Amor, receber elogio, ter reconhecimento. Parece Tem. que ela precisa que alguém autoafirme, Cara, tem alguém muitos- afirme que ela é uma pessoa boa. E tem muitas necessidades emocionais não atendidas, Pois sabe? é. Então, a pessoa ali que vem, remete da primeira infância e tal, não sei o quê. Que é um Essa ciclo. necessidade de pertencimento, de repente, Pois é. cara, fui acolhida dessa maneira, né? mesmo, Então, era muito, oh, meu Deus, a menininha do papai, tal, e foi acolhida e aprendeu que o amor é pra ser assim. É pra ser a coitadinha, é pra ser a vítima, é pra E ser às vezes a criação é a mesma, né? E os irmãos são completamente Completamente diferentes. É muito sobre como cada um encara Tem os aquilo, perfis, né? tem a questão comportamental, biológica, inata da pessoa, como ela vai começar a interpretar e como ela lê aquilo. Né? Por exemplo, eu tive a criação pelos mesmos pais. Cara, eu e minha irmã, a gente tem personalidade diferente. Então, assim, cara, completamente diferente. Mas por quê? Porque é a forma de nós interpretarmos aquilo. Como eu entendi Exatamente. aquilo. Volto a dizer, não é o fato, é como eu leio o fato. Isso acontece desde pequeno. É. Entende? De Fábio, repente... eu tenho uma irmã gêmea. Uau! Eu tenho uma irmã gêmea. E é claro e óbvio que nós somos parecidas. É claro e óbvio que nós temos o mesmo tom de voz, Sim. o mesmo jeito de São falar. idênticas. Somos idênticas, temos um jeito meio acelerado, assim, bem energizante e tal. Mas tem muitas situações da vida que ela lê de um jeito e eu de outro. Sim. Tem muitas situações que nós vivemos exatamente igual na nossa adolescência, Sim. dos nossos pais, das coisas que aconteceram na nossa adolescência, que em mim teve um resultado e sobre a Tâmara teve outro. Exato. E, Não é? e vai ser a tua forma de enxergar a vida. Não Que tem jeito. massa, cara. E aí, muito legal. agora, isso não é, imutável. Exato. Eu posso mudar a minha forma de interpretar os acontecimentos. Colocar um óculos, né? E Exato. mudar a sua forma de ver. O professor Martin Seligman, Eita, que que é o... coisa, colocação legal. Gostei vendo? dessa aí. Chique. Colocar É da Anota época do isso. óculos coaching. e ver a sua forma É de isso. ver. Mas Lari é no verdade. metaverso. É verdade. Muito bom. Desculpa, nada. O professor Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, né, que estuda a felicidade, ele tem um livro chamado Aprenda a Ser Otimista. Ai, Porque que nós legal. podemos aprender. A gente tem um impacto genético? Tem de criação? Tem, mas eu posso desenvolver um olhar mais otimista. E ele estuda que é a forma como eu explico as adversidades que me acontecem. A pessoa que é pessimista, normalmente ela traz um discurso de que aquilo foi pessoal contra ela, que aquilo vai permanecer para o resto da vida, aquilo é imutável. Né? Então, por exemplo, já a pessoa que é mais otimista é o contrário. Ela não traz tanto para si e ela acha que aquilo aquilo é temporário. É um né? aprendizado. É um aprendizado. Então, Mas dá por pra ser exemplo, pessimista com o futuro? Por exemplo, ou seja, não fazendo uma leitura do que aconteceu, mas, por exemplo, não sei o que, não sei o que. Vai ver como vai dar errado. sim, tem pessoas que são Não é? pessimistas. Não tem gente que é tem assim? atitude pessimista. Por quê? Porque é a forma dela de interpretar as coisas. Então, ele diz Exato, que ok. essa é a divisão. Por exemplo, a pessoa entra no banco e tomou um tiro. Ok, tomou um tiro no braço. Ela pode pensar, nossa, que bênção, tá vendo? Foi só no braço. Tanta verdade. gente lá pra tomar um tiro, eu tomei o tiro. Entende? É o mesmo fato. É como eu leio aquele fato. Exato. É mesmo. Entende? Que se a gente for pro senso comum, pra coisa... O pessoal fala do copo meio cheio, meio vazio. É a tua forma de interpretar as coisas. Entendeu? Então, os fatos são fatos. Fato é fato. Acontecimento é acontecimento. É como eu leio aquilo, como eu explico aquilo. Então, por exemplo, se eu fiz uma prova e eu não tive uma nota muito boa. A pessoa que é pessimista, ela vai falar, cara, eu sou muito burro, eu não consigo. Eu fui mal nessa prova, cara, meu futuro profissional vai ser horroroso. Agora, a pessoa otimista, ela, eu não estudei tudo que eu tinha para estudar. Vou estudar o que tenho para estudar. Na próxima eu vou melhorar. Ou seja, é o mesmo fato, mas é como eu interpreto, como eu explico aquilo, como eu lido com aquilo. Isso é treinável. Como? Através de todos os exercícios, de entender o que eu estou pensando, o que eu quero pensar em lugar nisso, como é que eu quero me sentir em lugar disso. Cara, um processo de desenvolvimento. Cara, que a gente leva pro resto da vida. Não tem jeito. E sabe uma coisa que eu aprendi esses dias que eu achei muito interessante, tem a ver com a sua área, que é o seguinte, quando a gente estiver emputecido com alguém, ou quiser conversar, ter uma conversa difícil, ao invés de falar, porque você é sempre grosso, ou então você é estúpido, você não presta atenção no que eu falo e tal, é falar, ao invés de apontar, falar como a gente se sentiu sente. perante aquela situação. É muito diferente.
Porque Isso. não é mentira ou verdade, exato. é como eu me senti. É o que a gente traz dentro da comunicação positiva, tem esse pilar que é da comunicação não violenta, que é de Olha Marshall que Rosenberg, legal. que é o quê? Você faz avaliação de um fato. Então, por exemplo, o seu filho, cara, o quarto dele tá muito zoneado, velho. Tá? Assim, parece que passou um tornado Furacão. ali. Katrina. E aí você pode chegar, você pode entrar no quarto dele. Cara, você é muito desorganizado, dá um jeito nesse quarto e tal. Você já foi de forma agressiva e já foi na identidade dele. Então, assim, Exato. você vai trazer um fato. Olha, eu cheguei hoje, abri a porta do seu quarto e as suas roupas estavam completamente jogadas no chão. Isso é um fato, tá lá, é um fato. Quando você faz isso, aí você vai falar a tua necessidade emocional. É. Quando você faz isso, eu me sinto desvalorizada. Porque eu dei um duro para arrumar o seu quarto. Você pode, por favor, arrumar o seu quarto? Olha a Ou diferença. seja, eu trago a análise, observação de um fato. Não tem julgamento, é um fato. Ah, um funcionário. Ó, você chegou atrasado os 4 últimos dias. É Isso um fato. É. um fato. E quando você chega atrasado, eu sinto que você não está valorizando o trabalho da nossa equipe. O que você pode fazer para não chegar mais atrasado? É diferente. Porra, todo dia atrasado, cara. Porra, não quer Pô, porra você é nenhuma. foda, você Tu não quer tem porra responsabilidade. nenhuma. Não tem responsabilidade. E eu não sei o que tá passando do outro lado. Eu não sei o perrengue que a pessoa tá passando pra estar lá e tá se atrasando. É mesmo. Ou seja, a comunicação não violenta é isso, de esse é o fato. Como eu me sinto e o que eu quero. É mesmo. Gente, cara, isso já é tão forte. Esse aprendizado, Cara, cara, é já mesmo. é tipo, sei lá, 40%, 80%. Cara, porque a nossa É vida é isso. relacionamento. É tudo relacionamento. Exato. Isso É até tudo marido e relacionamento. mulher, imagina. Cara. O marido chega mais tarde, a mulher. Isso é hora de chegar? Onde era que o senhor tava? Não sei o quê. Olha como é Exato. diferente. Ai, amor, quando tu chegas tarde, eu me Não. sinto tão triste, eu Exato. fico sozinha. Exato. Cara, Queria tanto que tu teve um chegasse caso mais cedo, no porque eu treinamento cheguei que a hoje. gente fez era Não é exatamente legal isso. isso? Era aniversário de casamento e ela preparou o jantar. Cara, ele chegou 45 minutos atrasado. Putz. E aí ela falou assim, e aí a gente treinou isso. Porque ela, cara, ela soltou os cachorros. Quando ele abriu a porta, porra! Filho da vai comer porra nenhuma! Pega esse Vai comer prato, frio! enfia na bunda. E porra, blá, 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 blá. Pronto, acabou tudo. Acabou. Aí eu falei, cara, como é que a gente poderia ter construído Embora isso? ela tivesse com toda a razão. Exato, embora tivesse. Mas você perde, né? Pois é. E aí, cara, Que ela poxa, a passa gente a marcou. mensagem Hoje é como? nosso aniversário de casamento. A gente marcou de jantar 8 horas. Cara, você chegou às 8h45 sem me mandar nenhuma vez uma mensagem pra avisar. Isso é um fato. Ele não mandou. Um fato. Cara, eu me senti muito desrespeitada. Eu não me senti amada por você nesse momento. Cara, da próxima vez, você pode, por favor, me avisar que tá. Cara, é isso. Pronto. É ponto. Não, vai ficar com raiva, vai ficar puto, vai. Mas, cara, você consegue estabelecer um mesmo. canal de comunicação, você poder, cara, entender o que acontece. É mesmo. A verdade é que fazendo isso, você consegue passar a mensagem e fazer a pessoa se sentir mal pelo que ela Não, mas Por quê? Tem Porque que a pessoa vai perceber. Cara, a Tiago, pessoa. ouviu aí? Tá vendo? A louça, ó o Tem que momento, ó o doer. momento. tem que doer. Porque a pessoa tem que entender Mas como você se sente. Exato. Porque senão ela não percebe. E isso dói não nela. Quando eu percebe. digo dor, é ela É. perceber e Exato. falar: caraca, eu fui Que um ela pisou na merda. bola, Eu fui um é. merda de não ter Cara, avisado. Por exemplo, eu não lavava louça. Eu tenho muito nojo de lavar louça, cara. Eu tenho muito nojo. Você não tem a máquina aqui em Eu Portugal? tenho, mas aí Porra. sempre fica aquele... Tem umas coisas que tu tem que tirar, tem umas panelas que tu tem que lavar. E, porra, é nojento. E aí, pô, fica aquela comidinha no ralo. Porra, eu tenho nojo daquele negócio. E aí eu sempre detestei lavar louça. E aí, cara, era o caos. Porque a minha esposa... Você pode lavar a louça? Eu falei, posso. Daqui a uma Ela semana. fez uma pergunta e eu respondi. Posso quando? Calma aí, gente. Que ela chega, porra, tu não lavou a louça? Eu falei, mas tu perguntou se eu podia. E eu posso. Eu sou bem Só não português, é bem agora. É isso que eu ia literal, falar, né? tá bem português. tuga. Bem tuga, Tá bem bem tuga. tuga. Cara, e aí, até que um dia ela falou assim, porra, eu vim cansada. A gente nem sabia de comunicação. Mas, assim, porra, eu vim cansada. Porra, do trabalho, não sei o quê. A única coisa que eu te pedi foi pra lavar a louça. Porra, eu me sinto, cara, sozinha dentro de casa. Ela não fez exatamente passo a passo, mas eu senti o que ela tava sentindo. Eu falei, porra, eu não quero que ela se sinta mal. Exato. Eu não quero que a mulher que esteja Isso. comigo, porra, esteja se sentindo sozinha. Ou seja, se ela tá se sentindo sozinha, qual é a emoção que ela tem? Tristeza. Eu não quero que ela fique triste. Cara, o que eu fiz? Passei a lavar a louça. Cara, hoje eu Olha sou aí. campeão mundial de lavar louça. E você sabe o que é lavar louça, né? Não é lavar louça, é um ato de amor. Porra, tá vendo? Ó, isso é foda. Outro dia eu também vi isso e eu fiquei assim, cara, é verdade. Você já leu É um aquele ato de livro amor. As 5 Linguagens do Amor?
Aham. Cara, isso é um muito espetáculo, massa. isso é um Muito espetáculo. Não cheguei a lê-lo, Eu também mas... não li inteiro, Cara, eu li aquele resumos. prefácio, É um espetáculo. São as linguagens, né? Tem a linguagem de serviço, Isso! a linguagem de dar presente, Nossa! toque físico. A de dar qualidade. presente, meu marido Cara. tá longe. E eu também. Pronto. É Não, porque a nossa- presente muito essa falam do que serviço. quando você dá presente é muito sobre como você se Então, sente. Não tem um eu negócio desse? acredito muito também, eu não tenho isso no livro, mas eu já partilhei até com algumas outras pessoas que eu acredito que você tem linguagem de amor pra receber e pra dar. Exato. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito de serviço, pra E eu? demonstrar. E eu? Eu também. Pra demonstrar. E eu? Agora, pra receber, eu sou muito elogio. Cara, tem que me elogiar, velho. E temos Por uma isso que eu similaridade. Por isso que eu falo com a minha esposa, falei, porra, dei mó geral aqui na casa, velho. Tu Porra, não ganhei falou um elogio. nada. Tu entrou, tu não falou nada, cara. Aí ela, tá legal. Eu falei, não, legal não, tá um espetáculo. Aqui. Dá pra se ver nesse chão, Tem um cara. ácaro. Eu preciso. Tem essa coisa do elogio e do toque físico. É muito importante pra mim. Cara, ela é completamente diferente. Agora, quando eu passo a entender como funciona, Exato. eu consigo me comunicar melhor. Porque é aquela máxima que eu discordo plenamente, que é, você tem que tratar os outros como você gosta de ser tratado. Sim. Não, você tem que tratar os outros como Como ele eles gosta de ser gostam de ser tratado. tratado. Que não é o meu jeito. Cada um É tem um mesmo. jeito. É verdade. Sabe? É. Cara, eu sou muito abraço. Eu sou muito abraço. Eu abraço, eu beijo os outros. Cara, minha esposa é nada disso. Então, assim, eu não posso cumprimentar todo mundo assim. Porque tem gente que não gosta Tem de gente abraço, que não cara. gosta, é Tem gente que não verdade, gosta. é verdade. Agora, eu preciso entender, perceber, estar atento à maneira do outro se comunicar, se expressar, pra eu me conectar com Com o outro. o outro. O foco é sempre o outro. Ai, que Genial! aula, né? Que a gente tá tendo uma consultoria Oh, meu aqui, Deus! maravilhoso. Fábio, eu só queria que a gente tivesse 30 horas aqui ainda só. à frente. Mas ele volta, depois a gente convida ele de Bora, uai, novo. bora. Fábio, vai ter segundo tempo, viu? Bora, Aguarde a nós. segunda Só temporada. marcar, só marcar. A gente vai fazer um bate-bola aqui com você É, agora. bora, Como é que bora. funciona? A gente fala uma palavra e você Ixi. responde o que vier na tua cabeça. Bora, É. beleza. Fechou? Uma música. If I Can Dream, do Elvis Presley. Conta um pouquinho, rapidinho, só pra eu ver qual Cara, é. então... Não é Ah, não. Aí, Desculpa pra aí. estragar a música, cara. Cara, mas eu vou te contar rápida a história dessa música. Eu assisti o último filme do Elvis, esse que lançou há pouco tempo. Cara, é Eu não incrível. vi. É incrível, assiste. A história dele é incrível. E essa música ele fez e ele fala... foi quando o Martin Luther King foi assassinado. E aí ele fica com aquela coisa de, cara, se eu tenho a condição de sonhar, por que esse sonho não pode se realizar? E aí é uma música onde ele rasga ali a parte emocional dele. Uau. Cara, ouça essa música no Spotify, If I Can Dream. Cara, Boa. é If I Can espetacular. Dream. É Boa. uma música que ancorou pra mim momentos muito importantes agora. Uma comida. Pulei a outra. Ai, gente, porra, uma comida. Medalhão com arroz à piamontese. Delícia. Um doce. Porra, vou botar aqui pra puxar um saco de Portugal, né? Pastel de nata. Da manteigaria ou exato. do pastel de Ai, Belém? gente, não vamos entrar em discussão. Polêmica. Um filme. Nossa, a gente para pra pensar, né? Cara, eu vou te falar, Divertidamente. É um desenho animado. Sério? Desenho animado da Disney que fala sobre as emoções. Cara, é incrível. É incrível mesmo. esse filme. Divertidamente. Divertidamente. Vou procurar Já assistir. Fala sobre as emoções, só que é um desenho animado, mas é incrível, de uma riqueza muito grande. Olha aí, vou assistir. Um perrengue. Ah, gente. Se fosse uma vítima ia falar, minha vida! Minha vida, Minha vida é um tudo, perrengue! todo Tudo, dia. né, gente? Minha vida é um isso. perrengue. Não, acho que o perrengue é tudo aquilo que acomete meu filho. Tudo aquilo que bate e que me deixa muito mais frágil. É quando é com ele e não é comigo. Então, qualquer perrengue que envolva ele, pra mim é perrengue. O resto, cara, já a gente dá um jeito. Um animal. Ah, eu adoro cachorro. Eu adoro cachorro. Massa. A nossa, infelizmente, faleceu há pouco tempo, mas estava no Brasil, já estava idosa, não pôde vir, mas cachorro é tudo É bom. mesmo. Tudo. Um objeto. Travesseiro. Adoro travesseiro, cara. Boa, Massa. boa. Um cômodo. Pô, quarto. Travesseiro. Travesseiro, Uma claro. viagem. Roma. Nós fomos a Roma, tem uns 3, 4 meses. E pra mim foi uma experiência incrível.
E Assis. Cara, Assis é demais. Assis é uma cidade? Assis é na Itália, onde... terra de São Francisco de Assis. Cara, é um lugar mágico, velho. Olha que É legal. um lugar de uma energia incrível, de uma... Nossa, é incrível. É perto uma de Roma? experiência. Não. Não? Leva um tempinho. Tá. Mas é um Boa. lugar que vale a pena ir. É um lugar mágico, Tenho muita vontade de... Trazer minha mãe pra Portugal. Legal. Doido pra trazê-la pra cá. Tô em casa e gosto de... Zapear no Netflix. Ousadia é... Ter a coragem de ser você mesmo. Tenho medo de... Cara, não estar aqui pro meu filho. De faltar pro meu filho. Pronto. Uma lembrança... Eu não queria me emocionar, não. Mas uma lembrança é... Beijo do meu pai. Oh, que lindo. Fez 3 anos, anteontem, que ele faleceu. De Covid e tal. Então... Sério? Foi tudo muito junto, assim, né? Então, eu tava trabalhando na ponta ainda, no sistema público de saúde e tal, e não consegui estar com ele. Então, foi muito dolorido, assim. E era meu herói, meu melhor amigo. Então, massa. assim, o beijo dele me faz muita falta. O cheiro dele me faz falta. Mas é uma lembrança muito boa. É o que eu já ia dizer. Que bom Não, que tu porque guardas todas essas eu boas falo lembranças. isso porque se eu tenho essa saudade, é proporcional ao quanto ele nos amou, Exato. Sem sabe? dúvidas. E eu fico muito feliz de sentir saudade do que alívio, né? Porque mesmo. quem vai Melhor embora e tu sentir não saudade quer, do que alívio, é verdade. Eu sou muito agradecido por ter saudade dele. Que bom. Boa. Uma mania... Cheirar comida antes de comer. Ele falou, cheirar, eu ia... Fácil. Cara, eu também tenho essa Cara, mania, eu dou meu. de leve, ainda mais quando eu tô na rua. Cara. Tu acredita que eu sou Não quero encarar. capaz de dizer se eu vou gostar ou não da comida? Imagina que é uma coisa que eu Só nunca cheirando? comi, só cheirando. Que isso. Só cheirando eu sou capaz de dizer, não vou gostar. Ó, Mas eu dou uma cheiradinha. Na comida. uma pessoa. Ai. Meu pai. Boa. E por último, uma frase. É muito difícil, né? Você resumir. Cara, Mais uma frase. uma frase é: todos nós merecemos e podemos ser mais felizes, independente daquilo que nos acontece. Uau. Fábio. Curta e assertiva. Eu tenho que bater Top. palmas. Obrigado. Meu Deus do céu. Transforma essas palmas em muitos aplausos. Sim. Obrigado. Infinitos aplausos e o nosso profundo reconhecimento Obrigado. pela pessoa tão evoluída que você Ah, é. verdade. Fábio, Obrigado. você é luz, meu querido. Deu Amo. aula. Amo, Muito cara. Deu obrigada. aula, arrasou. Queridos, obrigado pelo convite, obrigado pela Foi disponibilidade, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho, continuem. Obrigada. Acho que tem muita gente que precisa ouvir todo o conteúdo que vocês trazem. E eu acho que é lindo essa diversidade, né? Eu acredito que vocês trazem pessoas de diversos tipos. Exato. E essa pluralidade é que torna, cara, topa tudo. Topa tão único. tudo. Exato. Parabéns. Obrigada, Fábio. obrigada. Muito obrigada. Vamos Show. agradecer os nossos patrocinadores para encerrarmos o nosso 7º episódio. Coloca aí, DJ. Bora lá. Vai, produção. Beauty Concept Estoril, Clínica de Saúde da Mulher. Muito obrigada. Turismo IU, todos os elementos para a sua viagem, inclusive bilhetes mais baratos. Procure o pessoal da Turismo IU, que é lá que você pode encontrar as melhores cotações. Golden Drax Cervejaria, no coração de Lisboa. Mais de 50 tipos de cervejas artesanais na pressão. E um espaço completo para receber você, sua família, seus amigos. Super obrigada. E a Lotus Câmbio, que vai lhe ajudar a fazer a transferência dos seus valores em real para euro aqui na Europa. Caso você queira fazer transferência, fale com os meninos. Tem uma parte da turma que está lá em Blumenau, outra aqui em Portugal. Fale com eles que eles vão lhe ajudar a ter descontos no IOF e vão te ajudar a fazer isso da forma mais segura e confiável possível. Obrigada, nossos Muito patrocinadores. obrigada. Gente, ó, se inscreva aí no canal. Se esse conteúdo for relevante para alguém, caminha o vídeo, caminha para todo mundo. E a gente se vê na próxima semana com o nosso último episódio. Muito o obrigada. 8º da primeira temporada, tá, gente? Que a gente não... Daqui ninguém nos tira, tá? Só da primeira. Fábio, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Vai ter Fábio. segundo tempo, viu? Bora lá. Vai ter segunda Queremos. temporada. Eu não quero ser injusto com os outros convidados, mas adorei esse Eu nosso papo. também. Foi muito Obrigado. profundo. Foi. E, como a gente sempre diz, mexeu com as minhas emoções. Então, isso aqui isso. a gente nunca vai esquecer esse papo. Bom, obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau, Beijo. gente. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.